Eterno e querido Deus, nós lhe damos graça, meu Senhor da glória. Ó Deus, porque eu acredito que o nosso louvor tem chegado diante da tua presença. Este povo que te adora, que te louva, que celebra o teu nome, Senhor, está diante do Senhor neste momento, aleluia. Meu Deus e meu Pai, neste momento agora, quando nós vamos ouvir a sua palavra, quando neste momento, meu Deus, aleluia, o teu servo que vai ministrar aqui nesta noite, nós lhe pedimos, ó Senhor, que use como o instrumento das suas mãos, porque eu sei, Senhor da glória, que o Senhor já tem preparado para todos nós aqui nesta noite, para a tua igreja, aquilo que tu tens a falar ao nosso coração nesta noite. Portanto, Senhor da glória, que os nossos ouvidos estejam atentos, o nosso coração esteja aberto para receber, e que possamos fazer uso desta palavra de uma maneira sábia, inteligente diante, Senhor, das pessoas que nos cercam. Ó Deus maravilhoso, nesta noite desça sobre o teu servo uma unção sobrenatural, e que nesta noite a tua glória encha o coração da tua igreja. É isso que nós lhe pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus. Os irmãos podem assentar. Fica com a sua Bíblia aberta aí na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. O Senhor vai falar com você nessa noite poderosamente, meu irmão. Abra o teu coração, abra a tua mente. Deixa Deus falar contigo, deixa Deus tocar no teu coração nesta noite. Nós vamos falar justamente sobre isso, sobre a presença do Espírito Santo, sobre o poder da palavra de Deus, o que a palavra de Deus faz quando ela chega numa cidade, num bairro, numa família. O que acontece quando Deus se revela e traz um movimento de poder por meio da ação do seu Espírito Santo. Nós aqui temos a carta de Paulo escrevendo aos Efésios. Precisamos entender o contexto desta carta que Paulo escreve a esses irmãos, de como surgiu e como iniciou a igreja de Éfeso, como é que essa igreja teve início. Tira um pouco do agudo, que acho que está mais melhorado. Essa igreja, nós vamos ver o relato do surgimento dela, acontecendo lá no livro de Atos, capítulo 18 e capítulo 19. Esses dois capítulos no livro de Atos retrata como é que essa igreja surgiu. E nós vamos ver que ali, efetivamente, nesta cidade, aconteceu o que nós conhecemos e chamamos de avivamento. Meus irmãos, e avivamento não é somente nós vermos pessoas gritando ou pessoas falando coisas que nós não conseguimos entender, ou falando em línguas. Avivamento é sinônimo de transformação pessoal, é sinônimo de mudança, é sinônimo de transformação da realidade daquele local, daquela família, da onde o Senhor inicia este mover. Nós vamos ver que o mover de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, essa transformação da realidade social, o livro de Atos nos mostra que, na verdade, esse primeiro grande avivamento aconteceu pelo ministério desses apóstolos, desses homens que em um momento anterior eram homens temerosos, eram homens que não tinham coragem, eram homens que não tinham a estrutura cognitiva, intelectual, mas quando foram capacitados pelo Espírito Santo, quando foram revestidos pelo Espírito Santo, foram instrumentos poderosíssimos nas mãos do Senhor para fazer justamente o que a palavra avivamento significa: transformação da realidade, não só da sua própria vida, mas a transformação de todo o mundo daquela época de então. É isso que Deus faz. Deus, quando derrama do seu Espírito Santo, quando Ele derrama da sua graça, quando Ele derrama da unção do seu Espírito Santo, Ele promove transformação de vidas. E esta igreja em Éfeso, nesta cidade, Paulo chega anunciando a palavra do Senhor. Ele anuncia a palavra com autoridade, ele anuncia a palavra de Deus com unção, com poder, não apenas na sua sabedoria, que Paulo também tinha. Paulo era um doutor da lei, tinha conhecimento
para falar da palavra de Deus com autoridade intelectual, mas ele não se valeu do seu conhecimento. Ele não lançou mão do recurso, do fato de ele ser um doutor e um profundo conhecedor da palavra de Deus. Ele diz, inclusive aos coríntios, falando a respeito disso, que a palavra que ele trouxe aos coríntios, e era esta maneira que Paulo, não só na cidade de Corinto, mas por onde ele passava, ele não se baseava no conhecimento humano, mas a palavra que ele trazia era fundamentada no poder do Espírito Santo, era uma palavra baseada no poder e na unção de Deus, porque a palavra do Senhor, o Evangelho, é poder de Deus para transformar as nossas vidas, irmãos. É isso que é poder, é isso que é avivamento, é se deixar transformar pela palavra de Deus. Falávamos hoje na nossa escola bíblica dominical, e um dos temas da revista era, um dos itens, o item 2, falava do novo nascimento, o novo proceder. Se o Evangelho não muda a nossa vida, se nós não temos o nosso proceder, a nossa forma de andar, a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, se ela não foi transformada, impactada, é provável que nós não tenhamos tido uma experiência genuína com o Senhor Jesus, porque o Evangelho é poder para transformar as nossas vidas, para transformar a nossa conduta, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. E foi este Evangelho que chegou à cidade de Éfeso. Nós temos aqui esta cidade que estava completamente imergida num sistema de culto à adoração à deusa chamada Diana, ou deusa também chamada de Ártemis. Essa deusa e a sociedade na cidade de Éfeso estava toda envolvida ao culto à deusa Diana. O comércio girava em torno do culto a Diana. A religião e a forma de proceder das pessoas eram tudo voltados e centrados no culto à deusa chamada Diana. Portanto, aquela sociedade dos Efésios era uma sociedade completamente idólatra, completamente corrompida e distante completamente do conhecimento do Senhor. Mas Paulo chegou lá com seus companheiros e diz a palavra lá em Atos capítulo 19, verso 20, que a palavra do Senhor chegou lá e a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Porque é isso que a palavra de Deus faz, e a palavra de Deus promoveu mudança na vida das pessoas e daqueles cidadãos da cidade de Éfeso, e a tal ponto que as pessoas que estavam envolvidas com feitiçaria, com a adoração à Diana, que envolvia feitiçaria, ocultismo, souvenirs, era vendido pequenas imagens de Diana, pequenos emblemas do culto a Diana, pequenos emblemas do templo de Diana. Isso era o comércio que era feito lá, mas a palavra do Senhor chegou lá e promoveu mudança, e ali os feiticeiros, diz o texto em Atos 19, que eles queimaram em praça pública os seus livros de feitiçaria, porque eles tinham se encontrado com o Senhor Jesus, porque eles receberam a palavra de poder que transforma a vida, e eles deixaram aquela prática errada e se converteram genuinamente ao Senhor. E diz a palavra do Senhor ainda, que como a palavra ia avançando poderosamente, o Evangelho ia entrando na sociedade dos Efésios, promovendo transformação, que aquele comércio religioso com base no culto a Diana começou a ter decadência. As pessoas não compravam mais as imagens, não compravam mais as esculturas, não compravam mais os souvenirs de Diana, porque eles entendiam que Diana não passava de uma estátua e que o único e verdadeiro Deus era o Senhor Jesus. Isso é avivamento. Isso é transformação. Aquela sociedade foi impactada pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Com a chegada de um grupo de 12 homens, porque Paulo chegou lá e ele orou, isso está em Atos capítulo 19, versículos 6 ao 7, Paulo chega lá, ora por aqueles irmãos, intercede por eles, e nesses versículos diz que Paulo orou, e 12 discípulos do Senhor Jesus receberam da unção do Espírito Santo, foram batizados, e esses homens impactaram toda uma cidade. Éfeso era uma das maiores cidades da Ásia daquela época, era a cidade referência,
E tanto que o templo de Diana era tão grande que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo daquela época. E 12 homens, revestidos da unção do Espírito Santo, com Paulo ensinando. Paulo passou 2 anos na escola chamada Tirano, nesta cidade, ensinando a palavra. A palavra do Senhor promoveu mudança e transformação na vida daquelas pessoas na cidade de Éfeso. Sabe, irmãos, o que a palavra do Senhor está fazendo em nós? O Mário falou aqui sobre impactar a comunidade, transformar as pessoas que estão ao nosso entorno. Que evangelho nós estamos vivendo, meus irmãos? O evangelho está transformando a nossa vida, ou nós continuamos imersos, envolvidos nos nossos velhos e maus costumes de então? Continuamos envolvidos nas nossas ranzinices, nas nossas malvadezas, nas nossas idiosincrasias, nas nossas dificuldades de perdoar. Continuamos sendo egoístas, continuamos falando mal uns dos outros. Irmãos, se o evangelho não entrou na nossa vida e não promoveu transformação, alguma coisa está de errado aí. Tem alguma coisa de errado, porque o evangelho poderoso, o evangelho de poder que os apóstolos anunciavam, que esses 12 homens dessa cidade de Éfeso anunciavam, promoveu uma mudança em uma cidade. Não promoverá mudança em nós, em nossos corações? O problema não está no evangelho falto de poder. O problema está em nós, que não estamos nos abrindo para o que o evangelho está exigindo de nós. E o evangelho exige de nós nada mais, nada menos do que morrer para nascer de novo, como a lição nos diz. Jesus é bem drástico, irmãos. Nós estamos vivendo na época da graça, e assim entendemos que é a época da graça. Mas talvez temos que entender que a graça exige de nós mais responsabilidade. Jesus disse assim, que nós devemos negar tudo, morrer e seguir a Ele. Se nós não estamos morrendo e nem vivendo um evangelho que exige de nós a nossa morte, será que o evangelho que estamos crendo, que dizemos que estamos ouvindo e vivendo, é o evangelho de Jesus poderoso que transforma as nossas vidas? Fica este início, meus irmãos, para que nós possamos refletir qual a nossa posição diante do evangelho de poder que o Senhor tem para nós. O apóstolo Paulo, então, esse é o cenário da igreja de Éfeso. Paulo está escrevendo essa carta já preso em Roma, porque depois ele saiu daqui, passou 2 anos e alguns meses aqui nesta cidade, ensinando, advertindo, orientando, promovendo uma transformação social naquela cidade. Ele sai então num período e ele é preso em Roma, e de lá ele escreve essa carta, e ele preocupado, conhecendo este cenário, conhecendo essa realidade social da cidade de Éfeso, ele então escreve essa carta, e o teor de toda a sua carta aos Efésios, do capítulo 1 até o último capítulo, ele vai falar da importância de ser revestido pelo Espírito Santo, porque ele sabe que a única oportunidade que nós temos, a única arma que nós temos para resistir a esta sociedade corrompida que estava aqui, era ser revestido do Espírito Santo do Senhor. Sem o poder do Espírito Santo, meus irmãos, não dá para viver. Sem Jesus não dá, e sem o Espírito Santo, nós vamos ficar com tanques vazios, sem condição de resistir a uma sociedade corrompida, maligna, maldosa. E os tempos de hoje não se afastam, não se distanciam do tempo que viveu o apóstolo Paulo aqui nesta época de Éfeso. Nós estamos vivendo dias também de completa apostasia, pessoas se afastando do evangelho cada vez mais, pessoas falando contra o evangelho está cada vez mais sendo limitado e tolhido, restrito, porque as pessoas estão cada vez mais amando ao seu próprio Deus, que se chama o eu. Hoje, o Deus de hoje não é a Diana, mas o Deus de hoje é a minha vontade, é o que eu quero fazer. As pessoas estão buscando um evangelho de conveniência, um evangelho que atende aos meus ouvidos, um evangelho que seja agradável aos meus ouvidos, enquanto que Jesus está nos chamando para que nós morramos para nós mesmos. Um evangelho da palavra, o evangelho de poder, é o evangelho que transforma a nossa vida.
É nessa mesma carta que Paulo, escrevendo lá já no final, no capítulo 5, ele vai dizer: aqueles que roubavam, não roubem mais, porque vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, ele também vai dizer: meus irmãos, agora que vocês já ouviram a palavra da verdade, e agora que vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, cuidado e preservem as vossas vidas, porque esse Espírito Santo é o penhor da vossa salvação. Penhor, essa linguagem é uma linguagem econômica, financeira, de garantia. O Espírito Santo é a garantia que nós estamos salvos, que nós receberemos a nossa herança nos céus. Ele é o penhor da nossa salvação. Ele escreve isso justamente no capítulo 1, abrindo a sua carta, capítulo 1 de Efésios, versículo 13: em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quando nós aceitamos a Cristo, a palavra de Deus exige de nós, e Jesus exige de nós: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, quando nos salva, é pela ação do Espírito Santo. A palavra nos revela isso, que nós só alcançamos a iluminação e a compreensão de que somos pecadores, porque o Espírito Santo nos revela. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos aponta que somos pecadores. Até a nossa salvação é uma obra do Espírito Santo, convencendo-nos e mostrando-nos que nós éramos dignos de morte, mas pela graça reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, e pela graça nós somos transportados do império das trevas, e pela graça nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Pela graça, nós que antes éramos inimigos de Deus, filhos da ira, como Paulo escreve no capítulo 12 de Efésios, nós éramos filhos da ira, mas pela graça o Espírito Santo sela e confirma em nós que nós não somos mais filhos da ira, agora nós somos pertencentes à família de Deus. É pela graça e pela ação do Espírito Santo que Ele vai nos mostrar, como Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 2, que nós somos propriedade exclusiva de Deus, povo adquirido, nação santa, para servirmos ao Senhor. É pela graça e pela ação do Espírito Santo que sabemos que fomos selados para uma salvação eterna e genuína e verdadeira, porque Ele é esse penhor. Irmãos, como está a nossa caminhada com o Senhor, e como está a nossa vida de devoção, e o Espírito Santo, como está? Porque Ele é o nosso condutor. O Espírito Santo é quem nos conduz a toda a verdade, como disse Jesus. Então virá um outro Consolador, que vos conduzirá a toda a verdade, e Ele vos fará lembrar de todas as palavras que eu vos disse. Irmão, a salvação, Jesus morreu na cruz, o sacrifício no Calvário, no Gólgota, e diz a palavra do Senhor que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, para mostrar que a salvação vem do alto, vem de cima para baixo, e esta salvação se opera em nós pela ação do Espírito Santo, que nos convence de cima para baixo, para nos mostrar que somos necessitados desta salvação, e que somos propriedade exclusiva de Deus. Sabe, irmãos, e o fato de nós sermos selados pelo Espírito Santo tem duas implicações. Primeiro, nós somos salvos. O Espírito nos faz uma obra de convencimento de que somos pecadores e que precisamos da graça, do sangue de Jesus. Ele nos convence, depois Ele nos sela. O Espírito Santo sela as nossas vidas para nos garantir que nós somos propriedade de Deus. E aqui nós temos duas implicações, melhor dizendo, a respeito deste selo do Espírito Santo. Ele vai atestar um selo, seja ele um selo cartorário, seja ele um selo de qualidade. O Inmetro, por exemplo, ele certifica produtos de qualidade. Aquele produto, quando tem um determinado produto, se tiver o selo do Inmetro, nós temos a garantia de que aquele produto é de qualidade, que aquele produto passou pelos testes adequados e ele está pronto e apto para ser comercializado.
Um selo também serve para dar autenticidade quando nós, por exemplo, vamos fazer uma escritura pública, nós vamos fazer um registro de algum documento, e aí nós vamos ao cartório, e o cartório sela, ou tirar uma cópia de um documento, e o cartório, tiramos a cópia, o cartório sela aquela cópia dizendo, confere com a autêntica, confere com a verdadeira. O selo do Espírito Santo nos faz a mesma coisa, irmãos. Primeiro, ela nos dá propriedade. O selo do Espírito Santo nos indica que somos propriedade de Deus, que pertencemos ao Senhor, que já não somos mais filhos da ira, mas agora somos filhos da luz, que antes éramos inimigos de Deus, mas agora somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, recebendo as mesmas bênçãos que o Senhor Jesus tem para nos dar, nas mansões e regiões celestiais. Ou seja, o selo do Espírito Santo é que testifica que somos propriedade exclusiva de Deus. Você precisa ser selado pelo Espírito Santo. A nossa salvação, com a ação do Espírito Santo, vem para selar e dizer que somos propriedade de Deus. Somos participantes das mesmas bênçãos que recebeu Abraão, e somos herdeiros de todas as coisas que Jesus conquistou na cruz para nós. O selo do Espírito Santo testifica que você é filho de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai justamente dizer isso. O selo do Espírito Santo autentica que nós somos filhos de Deus. Ele diz em Romanos 8:9: e se alguém não tem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Ou seja, o selo do Espírito Santo testifica que você é filho, testifica que você não é mais das trevas, que você é da luz. Irmão, você e eu precisamos deste selo. Você e eu precisamos ser novamente selados por esse Espírito Santo, porque nós podemos perder este selo, assim como um selo de qualidade do Inmetro ou um selo cartorário pode ser corrompido e pode ser adulterado. Nós podemos perder este selo, irmão. Este selo pode ser quebrado também. Paulo vai escrever nesta mesma carta aos Efésios, porque ele sabe a preocupação de Paulo é com uma igreja que está imersa em uma sociedade idólatra e corrompida, e ele sabe a importância do Espírito Santo na vida de um crente, para ser a única forma de resistir a essa sociedade corrompida é ter este poder dentro de nós. Você não vai vencer se não tiver este selo, este poder. E Paulo, ele dá testemunho disso. Ele fala justamente que esse Espírito Santo pode ser, este selo, esta autenticidade, esta propriedade pode ser corrompida. Escrevendo lá em capítulo 4 de Efésios, versículo 30 em diante, Paulo vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual foste selado. Se o selo é para te dar propriedade, para trazer autenticidade, cuidado para não corromper, cuidado para não entristecer aquele que te selou, aquele que garante que você permanece sendo filho. Irmão, a salvação pode ser perdida, a unção pode ser perdida, se nós corrompermos, se nós entristecermos o Espírito Santo. E Paulo traz uma relação aqui, traz um ensino de algumas coisas que podem corromper este selo. Na mesma carta aos Efésios, ele vai escrever que, olha, não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados. E no versículo 25 ele diz: como é que nós podemos corromper este selo? Como é que nós corrompemos o Espírito Santo e entristecemos? Quando nós mentimos. Ele diz: não minta o vosso irmão para com o outro, não haja mentira no vosso lábio para com o vosso próximo, não haja ira, Efésios 4:26, não haja ira entre vós, não deis lugar ao diabo, Efésios 4:26, não furte, Efésios 4:28, não use linguajar torpe e obsceno. Irmão, primeira coisa que a gente observa quando alguém é transformado é a forma de falar. Quando nós falamos com aquelas expressões mundanas e seculares, quando essas palavras não saem de nossas bocas, é porque tem alguma coisa errada. O Espírito Santo precisa ainda entrar na nossa vida para nos mudar. Sabe, eu não posso falar essas expressões, mas os irmãos estão pensando aí, né?
linguajar torpe, vulgar. Isso não deve existir no meio de um selado, de quem é propriedade de Deus, de quem é autêntico filho de Deus, irmão. Ele continua dizendo aqui: não deve existir entre vós, para não entristecer o espírito, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia, maledicência. Tudo isso corrompe o selo, tudo isso entristece o Espírito Santo. Irmão, e o que nós estamos fazendo com este selo? Com este precioso dom que o Senhor nos deu, com esta graça, com este penhor, com esta garantia que Deus nos deu. Ele não nos deixou só, Ele deixou um outro Consolador, e esse outro Consolador, que é o Espírito Santo da promessa, está conosco para nos fortalecer e para nos instruir e para testificar e autenticar a nossa verdadeira filiação. Você é filho de Deus, você não foi chamado das trevas para a luz, para permanecer nas trevas. O Espírito Santo quer te guiar para a luz. Sai das trevas, deixa as trevas, deixa o caminho das trevas. Jesus sempre falou: vá e não peques mais. Nós precisamos, meus irmãos, mergulhar na palavra do Senhor. E agora o capítulo 3, foi o que nós lemos, é uma oração de Paulo. Se você vir capítulo 3, versículo 14 de Efésios, ele vai dizer: por esta causa, por qual causa? Qual é a causa que Paulo se põe de joelhos diante do Pai para interceder? Ele está orando. Capítulo 2 vai dizer: vocês eram filhos das trevas, vocês eram filhos da desobediência, mas foram selados pelo Espírito Santo. E no capítulo 2, mais à frente, ele vai dizer agora, versículo 19: vocês são da família de Deus. E é por esta causa, porque hoje vocês são da família de Deus, é que eu me ponho de joelhos para orar por vocês. A nossa oração uns pelos outros, meu irmão, deve ser para que o Espírito Santo possa confirmar dia após dia que somos participantes da família de Deus. Nós não podemos perder esta condição, esta posição de filhos. Não sejamos como o filho mais novo da parábola do filho pródigo, que abandonou a sua condição de filho, mas graças a Deus ele foi restaurado pelo Pai. Mas cuidado para que nós não venhamos a perder esta condição. Paulo então ora para que os crentes de Éfeso se põem de joelho em favor desses cristãos, para que eles tenham um nível maior de intimidade com o Senhor. Ele escreve aqui na sua carta justamente isso, nesse trecho que lemos, que é o texto base da mensagem. Ele pede aqui no versículo 16, qual é a razão que eu oro em favor de vocês? Eu oro em favor de vocês porque, segundo a riqueza da glória de Deus, vos conceda que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito. Olha aí, a oração de Paulo é que a igreja de Éfeso seja fortalecido mediante a ação do Espírito Santo de Deus. E esse fortalecimento, irmãos, ele diz, é no vosso homem interior. E aqui que todo crente pentecostal e todo assembleiano às vezes vacila. Nós achamos e vinculamos que o poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, vem para nos conceder línguas estranhas, isso também acontece. Vem para nos conceder visões, isso também acontece. Vem para nos dar revelações, isso também acontece. Isso também o Espírito Santo nos dá. Mas, meus irmãos, isso daí, tudo que eu falei e muito mais que a palavra de Deus nos diz, isso tudo é acessório. A verdadeira força e poder que o Espírito Santo nos concede é nos dar capacidade de vencer e sobrepujar o nosso velho homem no nosso interior. É para te dar poder para resistir lá no mais íntimo do teu coração, nos recônditos mais secretos da tua alma, onde lá você tem vontade de matar o teu irmão, onde lá você espragueja a vida do próximo, lá no teu coração, ninguém está ouvindo, ninguém está falando, mas é nesse homem interior, onde estão os nossos desejos secretos mais obscenos e mais vergonhosos. A oração de Paulo é para que o Espírito Santo do Senhor entre neste homem interior de vocês,
desta igreja de Éfeso, para que entre neste homem, para dar poder, para dar fortalecimento, para que consiga vencer essas dificuldades que só o Espírito Santo conhece. Que a nossa esposa não sabe o que nós pensamos, o marido não sabe o que você pensa. Às vezes você tem vontade de dar uns tapas no marido, às vezes o marido tem vontade de dar umas tapas na esposa, mas ele fica só no pensamento. E é aí que o Espírito Santo entra, esse fortalecimento neste homem interior. A irmã está até cutucando ali a outra. Irmão, o poder que o Espírito Santo vem nos dar é este poder. É de vencer o nosso homem interior, é de nos dar autoridade. É como Paulo escreve, ele nos diz justamente isso: olha, agora a vida que eu vivo, não vivo mais eu, mas eu a vivo pela glória de Cristo Jesus. Porque ele entendeu também, o apóstolo Paulo, essa luta neste homem interior. Eu quero fazer o bem, eu quero fazer o que é agradável, mas tem uma coisa dentro de mim, tem uma lei dentro de mim que eu não consigo. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero é esse que eu acabo fazendo. A oração de Paulo aqui em Efésios capítulo 4 verso 16, pedindo que no homem interior recebamos poder, é para te dar a capacidade para vencer estas coisas. Só o Espírito Santo para nos ajudar, meus irmãos. E aí o apóstolo Paulo, ele vai pedir que esses irmãos no homem interior sejam fortalecidos, e ele avança mais adiante, e no versículo 17, é uma convocação à profundidade. Diz para o seu irmão: meu irmão, você está dormindo aí? Ou é o calor, né? Tá certo. Terça-feira vai ficar melhor, não se preocupe. Fala para o teu irmão assim: meu irmão, se aprofunde em Deus. Nós vamos ver aqui 3 coisas que Paulo pede para a igreja de Éfeso se aprofundar. Capítulo 3, versículo 17, ele diz: que Cristo habite em vossos corações, que vocês estejam arraigados e alicerçados em amor. Habitar, arraigar e alicerçar é o que Paulo, é o sinônimo de profundidade com Deus. Diga para o seu irmão: habitar, arraigar e alicerçar. Aí eu pergunto: como é que estão essas 3 áreas da sua vida? Habitar, que Paulo fala aqui, esta palavra no grego que ele utiliza para habitar, tem 2 palavras no grego para traduzir essa questão de moradia. Uma é essa que Paulo usa, habitar, e a outra traz o sentido, é um sentido de moradia transitória. Assim como alguém que mora de aluguel, em uma casa, em um apartamento, aquela pessoa que está habitando ali, morando de aluguel, ela não é a dona. Ela não pode fazer o que quiser no apartamento ou na casa. Se ela quiser mudar algum móvel de lugar, se quiser fazer alguma mudança dos cômodos, tem que pedir autorização do proprietário da casa. O senhor permite eu mudar esse aqui de lugar? Permite eu quebrar essa parede aqui? Permite eu fazer isso? Esse é um sentido de habitar. Uma outra palavra que no grego tem, que é moradia transitória, permanente, em que você não tem a propriedade. Mas a palavra que Paulo usa aqui para habitar em Cristo, que Cristo habite em vosso coração, essa palavra habitar é no sentido de dono, de proprietário, é aquele que habita e tem toda a autoridade para fazer o que quiser, para derrubar, para construir, para mudar, para incluir, para retirar, para pintar de um jeito, para pintar de outro jeito. Paulo está dizendo que Cristo habite em vosso coração. Qual é o sentido desta profundidade, irmãos? É que Cristo passou a ser o dono do teu coração. Cristo habitar no nosso coração não é Ele habitar de aluguel. Tem crente que Jesus mora de aluguel. Não, Jesus, aqui quem manda sou eu. Os jovens já ouviram essa mensagem 2 vezes, né? Deus abençoe vocês. E Jesus não mora de aluguel nos vossos corações. Mas sabe, tem crente que Jesus mora de aluguel. Já viu? Tá no congresso. Aniversário da igreja, está todo mundo... Jesus está aqui, está todo mundo. Aí terminou o congresso. Não, Jesus, agora vai para lá, que agora eu vou seguir a minha vida. Tem gente que Jesus mora de aluguel, irmão. Que Jesus tem que pedir: deixa eu fazer alguma.
com licença, deixa eu fazer uma mudança aqui na tua vida. Não, Jesus, essa área aqui não muda não, porque esse aqui sou eu. Isso aqui quem manda sou eu. Como é que Jesus está morando em você? Ele está habitando, Ele é o dono do teu coração? Ou Ele está morando de aluguel, pedindo favor? Por favor, deixa eu tirar isso aqui do teu coração, deixa eu mudar essa realidade, deixa eu mexer nesse armário aqui, deixa eu abrir esse armário que está cheio de esqueleto aqui dentro, para eu tirar esses esqueletos de dentro do teu armário. Tira mesmo, Jesus. Como é que está a habitação de Jesus no teu coração? Nós temos que dar lugar para Jesus morar. Paulo entendeu isso em Gálatas 2:20, ele diz: assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim, e a vida que agora eu vivo neste corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Jesus habita no coração deste apóstolo. E a outro verbo que ele usa é arraigar. Arraigar vem de raiz das árvores, remete a essa ideia de uma árvore que tem uma raiz profunda, de onde ela extrai os seus nutrientes do solo, de onde ela vai buscar a água lá no leito mais profundo dos lençóis freáticos. Ela se enraiza mais profundamente para resistir aos vendavais, para resistir às dificuldades. Paulo escreve aqui aos Efésios, diz: olha, estejam vocês arraigados em amor. Aquele que está arraigado em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo, como escreve lá o salmista no Salmo 1 e Jeremias capítulo 17, as suas folhas serão sempre verdejantes, mesmo quando for dia de calor, mesmo quando for tempo de estiagem, os seus frutos serão sempre frutos bons, serão sempre frutos, estarão dando ao seu tempo o fruto adequado. Quem está enraizado, isso fala de profundidade, irmão. Nós precisamos sair desse nível mais raso e superficial e cavar raízes no Evangelho. Precisamos ser crentes radicais. Radical eu estou falando na palavra, na etimologia da palavra. Radical vem de raiz, vem de radical. Vamos ser crentes raiz e não Nutella. Gostou, né? Ser crente radical não é ser crente retrógrado e nem ser crente que sai batendo em todo mundo na rua, não. Sou radical por Jesus, não. Radical é de raiz, é de arraigar, é de crente que está arraigado em Cristo Jesus. Pode vir o vendaval, pode vir as falsas doutrinas, pode vir o que for, eu estou arraigado, firmado, fundamentado em Jesus. Uma pessoa arraigada em Cristo Jesus, ela está pegando as suas fontes de água lá de baixo, porque na superfície não tem água, mas a raiz profunda da árvore vai pegar a água lá no subsolo, lá no leito mais profundo, e ela pega a sua água e no meio do deserto florescerá. A palavra de Deus diz que o justo na época da seca, na época do deserto, florescerá, irmão. Isaac, o patriarca, no momento de seca extrema, prosperou 100 vezes mais, enquanto todos os filisteus estavam em miséria. Mas porque Isaac estava arraigado, estava fundamentado, alicerçado no Deus Jeová, o Deus que cuida de nós, as suas raízes estavam em Deus. A fonte da sua vida, a fonte da bênção não era a superfície, mas a fonte dele era Deus. Como nós cantamos, a minha fonte é o Senhor, a minha herança é o Senhor, a minha porção é o Senhor. Fundamente-se no Senhor, aprofunde-se em Deus, enraize-se no Senhor. E a última é alicerçar, que é justamente isso, fundamentos. Toda construção grande precisa de alicerces fortes e profundos. Todo edifício grande precisa ter proporcionalmente para baixo um alicerce e um fundamento. E a palavra de Deus diz que nós somos pedras vivas edificadas por Deus como casa espiritual, com o propósito de sermos sacerdócio santo. Você é casa de Deus. Jesus já advertiu: olha, o homem sábio é aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática. Este homem
sábio, que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, este homem é como alguém que constrói uma casa sobre uma rocha, e quando vem o vendaval, quando vem a tempestade, esta casa não se abala. Mas o homem tolo, o homem que é insensato, ele é como um homem que constrói a sua casa sobre um alicerce de areia, e quando vem o vendaval, quando vem a tempestade, quando vem os problemas, logo essa casa é derrubada. Onde está o teu fundamento, irmão? Não se fundamente em pastor, não se fundamente em irmão, não se fundamente naquelas irmãs do círculo de oração, que são de orações piedosas. Fundamente-se na palavra do Senhor, e o Espírito Santo é a palavra de Deus. Aplica a palavra de Deus em nós. É esse Espírito Santo que está para nos ajudar, que nos convida e nos convoca nesta noite para nos aprofundarmos nele, para mergulharmos nas suas águas, para mergulharmos na sua palavra. O Senhor espera de nós uma igreja fundamentada, arraigada, alicerçada e, sobretudo, profunda no conhecimento. Por isso Paulo diz aqui, para que vocês possam conhecer isso. Qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e qual é a profundidade. São as 4 dimensões. A gente está só aqui muitas vezes, mas Deus quer de nós profundidade. Nessa noite, Jesus te chama para uma profundidade maior. Fique de pé, meu irmão. Eu quero concluir com aquela visão de Ezequiel, no capítulo 47, que Ezequiel vê as águas de Deus jorrando por debaixo do trono, saindo por debaixo das portas do tabernáculo, do templo, e o profeta vê aquela água vai enchendo, aquela água vai subindo, e ele vê, em determinado momento, a água está ao nível do tornozelo. E a minha pergunta a você, a nós, nesta noite é: qual é o nível de profundidade que você quer estar? Tem o hino que nós cantamos, né? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei. Aliás, eu navegarei, né? Espírito e ali navegarei ao Deus do meu amor. Eu te pergunto, Ezequiel via águas ao nível do tornozelo. Será que você quer ficar só nesse nível do tornozelo? Já dá uma refrescada nas pernas, já dá uma refrescada no pé, já dá um alívio, sobretudo para aquela época em que as pessoas andavam no deserto, andavam num sol causticante, e chegava, a primeira coisa, o costume judaico era, entrava numa casa, lavava-se os pés, para dar um alívio, tirar a poeira da jornada. Mas também tem um nível das águas que sobe ao nível dos joelhos, foi o que o profeta viu. As águas estavam subindo, e elas chegaram ao nível dos joelhos. Depois o profeta foi vindo, pegou a sua trena, foi medindo ali para lá, mais para frente, ele viu que tinha águas ao nível dos lombos. E depois ele viu que tinha um nível mais profundo com Deus, que já era um rio, que já existia um rio, que não dava mais para andar nele, que já não dava mais para caminhar, já não tinha mais controle, só era possível estar nesse rio quando estivéssemos nadando neste rio. Este é o nível da imersão que Deus quer nos chamar, para este nível de mais profundidade, para o nível de estar mais perto do Senhor, para o nível em que nós perdemos o controle da nossa vida e entregamos as chaves para o controle do nosso Senhor Jesus. É um nível que quem manda aqui não sou mais eu, mas é o Espírito Santo que conduz. Mas é o Senhor Jesus que já está habitando. É este nível da visão do profeta que o Senhor Jesus quer nos chamar para viver, para entregar a chave. Senhor, agora aqui quem manda és tu. Tu não moras mais de aluguel aqui, agora tu és o dono da casa. Eu não quero me conformar com águas ao nível dos tornozelos.
Não quero me conformar com águas ao nível dos joelhos. Eu não quero me conformar com águas ao nível dos lombos. Eu quero estar submergido nas águas. Deixa Deus te tocar nessa noite, irmão. Deixa Deus te pegar nessa noite e dizer: eu quero habitar no teu coração. Eu quero encher a tua vida. Eu quero te mudar, irmão. Eu quero te transformar. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus espera da sua igreja. Uma igreja transformada. Uma igreja que não vive mais como antes. Um servo que não vive mais como antes. Um crente que não vive mentindo. Que não vive falando palavras torpes. Que não vive enganando. Que não vive amaldiçoando. O Senhor nos chamou para uma nova vida. O Senhor nos chamou para uma vida de amor, de perdão, de misericórdia, de graça. Se entregue nesta noite para o Senhor. Entregue a chave da tua vida para o Senhor nessa noite. Há alguém nessa noite que quer deixar o Senhor habitar no coração. Há alguém nessa noite, irmão, eu não estou fazendo esse convite, não é só para quem não é crente não, é para quem é crente mesmo. Porque tem crente que Jesus está morando de aluguel. Porque tem gente que não deixa Deus mudar, a transformar a vida. Não consegue olhar e enxergar que as coisas que acontecem nas nossas vidas é Deus nos acolchando e nos apertando. Deixa Deus te mudar. Vem aqui nessa noite. Dê um passo em direção a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Dê um passo a um nível de mais submissão ao Senhor, de maior quebrantamento ao Senhor. E se há alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus nesta noite, vem aqui também que nós vamos orar. Para entregar a sua vida, a chave do seu coração, aquele que sabe, é aquele que quer mudar os cômodos de lugar. Ele quer mudar as coisas de lugar, irmão. E mudança dói. Mudar é desconfortável. Mudar as coisas de lugar não é agradável, mas é necessário. É necessário, irmão. Se entregue ao Senhor. Se apresente diante do Senhor nessa noite. Vem limpando, Senhor. Por onde o rio vai transformando, Jesus, vai tirando de lugar. Tudo vai a lugar, a lugar, a lugar, a lugar. Leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nós nos prostramos diante de Ti, Jesus. Nós nos quebrantamos diante da Tua presença, Senhor. Nós nos submetemos, Senhor, à Tua voz e à Tua palavra. Senhor Jesus, nesta noite, Pai, vai tocando nos corações agora.
Espírito Santo da promessa, vem selando a tua igreja nesta hora, Senhor. Vem tocando nos corações agora, Jesus. Vem tocando agora nos recônditos mais obscuros e escondidos do nosso ser. E vai nos dando poder para vencer a maldade, Senhor. Vai nos dando poder para vencer a nossa carne, Jesus. Vai nos dando poder na tua unção do teu Espírito Santo para vencer o velho homem, mortificar todos os dias, Senhor. Tira, Senhor, a palavra obscena, tira o linguajar torpe, Senhor. Tira a ira, tira, Senhor, a maldade, tira, Senhor, a cólera, tira, Senhor, a maldição, tira, Senhor, agora, que nós não venhamos a dar lugar ao diabo, Senhor. Nós queremos nesta noite te pedir, restaura o selo da nossa comunhão contigo, Senhor. Restaura, ó Deus, restaura o nosso coração, restaura a nossa comunhão contigo e leva, Senhor, leva a um nível de maior intimidade contigo. O Senhor nos quer mais arraigados em Ti, mais fundamentados e alicerçados na Tua palavra. Habite ricamente o Senhor, habite ricamente o Teu Espírito Santo no coração da Tua igreja, no coração do Teu povo, Senhor. Habita o Senhor. Vem morar, Senhor. Vem fazer morada permanente em nossos corações. Nós não queremos estar, Senhor, rebeldes. Nós não queremos estar resistindo ao Teu mover, à Tua mão. Senhor, promove um genuíno e verdadeiro avivamento nas nossas vidas. Uma transformação de mente, uma transformação de atitude, uma transformação do pensamento. Senhor, muda, Senhor. Entra, tira tudo do lugar, Senhor. Faz como Te apraz. Faz como é o Teu querer, Senhor, para que nós possamos entender qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. Vai quebrando agora todas as muralhas, Senhor, todos os sofismas, todo pensamento, Senhor, fixo, toda mentalidade fixa agora. Repreendemos em nome de Jesus. Senhor, nós nos submetemos, Pai. Aviva a Tua igreja, aviva o Teu povo, transforma, nova vida para nós, Senhor. Nós não queremos viver da mesma maneira, nós não queremos viver um evangelho sem poder, mas o evangelho é poder de Deus para transformar a vida do homem e da mulher. O evangelho é poder de Deus, Pai. Reveste de poder, reveste de unção, sela o nosso coração para verdadeiramente, Senhor, nós possamos ser reconhecidos como filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo, autênticos filhos do Senhor. Senhor, que o mundo reconheça que o Senhor é quem habita em nós, que o Senhor é quem vive em nós. Viva o Senhor em nossos corações. Que habite o Senhor, que não sejamos nós mais vivendo, mas que seja a vida do Senhor, que seja a alegria do Senhor. Vai enchendo agora a Tua igreja de alegria, vai enchendo o Teu povo, tirando a tristeza, tirando a mágoa, tirando o ressentimento, Senhor, e vai enchendo o Teu povo do óleo de alegria. Porque o Senhor Jesus foi ungido com um óleo de alegria muito mais do que os nossos irmãos. E o Senhor tem alegria para derramar, o Senhor tem unção para derramar sobre as nossas vidas. Senhor, nós Te pedimos, nós clamamos a Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti. Leva esses rios, leva essas águas, leva essas águas profundas, Senhor. Leva essas águas mais profundas que nos limpam, que nos lava, que nos enche da Tua vida. Vem saciando a sede do Teu povo, da Tua igreja. Eu quero fluir em Tuas águas.